Oi, gente. Como é que vão? Tudo bem? Eu espero que vocês todos estejam bem. E nós vamos retornar ao nosso estudo sobre balanceamento químico. Hoje eu vou fazer a resolução das questões do livro de vocês que eu passei, a questão de número 3, que houve muitas dificuldades, muitas coisas que ficaram me perguntando. E aí eu resolvi responder as questões para vocês para depois passar uma atividade. Essa atividade vai ser uma atividade interativa. Vocês vão ter a oportunidade de ver em forma de jogo como é que faz o balanceamento químico. Mas eu vou explicar para vocês a partir dessas questões como é que vocês irão fazer isso. Então preste bastante atenção para o que a gente vai explicar a partir de agora. Bom, então aqui nós vamos ter o balanceamento químico, né? A questão 3. A questão 3, ele vai mostrar para vocês algumas observações, né, em que ele vai trazer da seguinte forma. Realize o balanceamento das equações químicas a seguir. Então, a gente vai ter aí a letra A, e você vai ter o seguinte exemplo. Você vai ter 2H2O mais O, que vai dar 2H2O2. O que primeiramente vocês têm que observar aqui? Esse valor que está aqui na frente, o 2, você vai multiplicar por esse valor que está aqui depois. Então, 2 vezes 2, eu tenho que ter a mesma quantidade de hidrogênio antes da seta e depois da seta. Então, eu tenho 2 vezes 2 hidrogênios, eu tenho 4 hidrogênios. Depois da seta, eu também tenho 2 vezes 2 hidrogênios, vai dar 4. Só que aqui a gente vai ter uma informação diferenciada para o oxigênio. O oxigênio aqui está sendo observado pela letra O. Então, aqui você vai ter, antes do mais, 2 vezes 1. Você faz de conta que aqui do lado do O tem 1. Então, você já tem 2 oxigênios, mais 1 oxigênio. Então, antes da seta, você tem 3 oxigênios. Quando você vai multiplicar pelo outro lado da seta, 2 vezes 2 vai dar 4 oxigênios. Então, tem 3 oxigênios de um lado e 4 do outro. Então, não está tendo equilíbrio químico nessa equação. Então, o que vai ser a solução para a gente fazer nessa questão? Então, aqui, eu coloquei aqui o número 2, vocês estão vendo aqui o número 2, e que eu vou ampliar a quantidade de oxigênio antes da seta e depois da seta. A explicação é que você vai ter que ter a quantidade de oxigênio antes, né, da reação e depois nos produtos da reação. Então, você vai ter os reagentes e os produtos têm que ter a mesma quantidade. Então, aqui você vai ter 2 oxigênios, que continuam nessa primeira parte dos produtos, mais 2 oxigênios. 2 mais 2 vão dar 4 oxigênios. E 2 vezes 2 vai dar 4 oxigênios. Então, termina aqui essa parte da questão. Então, a letra A, você vai ser 2H2O mais 2O, que vai dar o resultado 2H2O2. Então, assim você vai ter o resultado dessa letra A. Na letra B, você vai ter reação de formação do grafite, que é a letra C. O grafite é o carbono grafite. Então, você vai ter lá no seu livro 2CO2, dando o resultado C, que é esse C aqui, grafite, tá? E aí você vai ter, deixa eu retornar aqui, você vai ter o O2, mais O2. Então, veja, você tem 2 carbonos antes da reação e 2 vezes 2 vai ter 4 oxigênios. Depois da seta, você vai ter 1 carbono, que aqui não tem número nenhum, né, por enquanto, depois é que a gente vai resolver, e 2 oxigênios. Então, aqui nossa equação está desequilibrada. Eu tenho 4 oxigênios e 2 carbonos e resulta 1 carbono e 2 oxigênios. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar números na frente, tanto do carbono como do oxigênio. Então, a gente vai ficar com 2 carbonos e 2 oxigênios. Então, aqui a gente tinha 2 carbonos iniciais, a gente tem que botar o número 2 para ficar igual, equilibrado 2 e 2. E a gente tem 2 vezes 2 dá 4 oxigênio. Então, eu vou ter que colocar o número 2 aqui, que 2 vezes 2 dá 4.
Então, resulta essa resposta. Essa resposta aqui é que você vai ter como resultado da sua equação. Dando continuidade, nós vamos ter agora a letra C. Lá na letra C, você vai ter a reação de formação da amônia, que é utilizada como fertilizante NH3. Então, você vai ter aí, inicialmente, 2N2 mais 3H2, que resulta 2NH3, que é o fertilizante. Então, aqui você vai ter 2 vezes 2, 4 nitrogênios, e 3 vezes 2, 12 hidrogênios. Então, o hidrogênio está desequilibrado, porque depois da seta, que é 2 vezes 3 dá 6, então está faltando ainda 6. E o nitrogênio também está desequilibrado, porque você só tem 2 nitrogênios. Então, como é que a gente vai resolver isso? Então, aqui a gente vai ter que mudar esse primeiro índice aqui em frente ao hidrogênio. Por quê? Porque aqui eu tinha 2 vezes 3, 6, mas aqui eu tinha que aumentar. Por quê? Porque automaticamente eu vou ter que aumentar o nitrogênio, mudando aqui a quantidade de nitrogênio para igualar. Então, o que eu vou ter? 2 vezes 2 dá 4 nitrogênios, então eu vou ter aqui 4 nitrogênios. Automaticamente, eu vou mudar 3 vezes 4, vai dar 12. Né? Então, eu vou ter 12 hidrogênios. Então, ao invés de eu deixar o número 3, eu vou mudar para o número 6. Professora, eu posso mudar esse índice inicial? Pode também, você pode mudar esse índice. Então, o importante é que você tenha a mesma quantidade de elementos, de substâncias antes, ou seja, os produtos vai ter que ter a mesma quantidade dos reagentes. Então, o valor que você tem antes, você vai ter que ter depois, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, a letra D. A letra D, a gente vai ter a reação de formação do sulfato de sódio, Na2SO4, utilizado para fabricar o papelão. Então, aqui você vai ter a forma 2NaCl mais H2SO4. Vai resultar Na2SO4 mais 4HCl. Então, veja que aqui está totalmente desequilibrado. Vocês têm aqui 2 na sódio, mas está igual, Na, tudo bem por aqui. Mas aqui do outro lado, você tem 2 cloros desse lado, do outro lado já tem 4. Então, já existe um desequilíbrio aqui. Para o hidrogênio, você tem 2 do lado esquerdo, antes da seta, e depois da seta já tem 4. Então, há desequilíbrio aqui também. Para o cloro, você vai ter 4 desse lado de cá, e aqui só tem 2. Então, tem desequilíbrio também. E para o SO4, tá ok. Você tem a mesma quantidade de SO4 do outro lado. Então, vamos ver como é que resolvemos isso aí. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar esse índice aqui de 2 para 4. Automaticamente, quando eu mudo para 4, vai ficar equilibrado aqui o cloro, ok? Então, o cloro, eu vou passar a ter, né, 4 cloros. Então, vai equilibrar com relação a esse inicial. Só que o sódio aqui, antes eu tinha 2 e estava equilibrado com o outro lado. Mas como eu coloquei 4 para o sódio, eu vou ter que pôr o número 2 antes do sódio. 2 vezes 2 vai dar 4, então ok para o sódio. Vamos ver aqui com relação ao hidrogênio. O hidrogênio eu tive que colocar o número 2 aqui na frente, tá? Por quê? Porque ele já estava com 4 depois da seta. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, ok para o hidrogênio. E 2 de SO4. Então, quando eu coloquei esses dois aqui para equilibrar o sódio, automaticamente eu disse que o SO4 ia ficar com 2. Bom, eu espero que vocês tenham entendido com esses resultados aqui que eu coloquei. Vocês corrigem lá no caderno de vocês isso aí, tá? Pode tirar um print, anotem aí enquanto eu estou explicando, vou dar um tempinho para vocês. Mas aí depois vocês podem rever o vídeo e anotar e corrigir as questões lá, certo? Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer coisa pode falar comigo, certo? E a gente pode tirar algumas dúvidas para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.